Nós falamos sobre a ressurreição de Cristo e como Cristo ressuscitou e a Páscoa é verdade. Por consequência, nós também ressuscitaremos. No esquema das ressurreições, a Bíblia nos apresenta duas ressurreições. A chamada primeira ressurreição e a chamada segunda ressurreição. O esquema seria mais ou menos como se segue, porque na verdade é um esquema de ressurreições. Cristo, ele foi as primícias do que dorme. Paulo diz que ele foi o primeiro a ressuscitar e por consequência nós também ressuscitaremos. Depois Paulo diz assim: os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, por volta do arrebatamento da igreja, quando o homem for levado ao encontro do Senhor nos ares, os mortos hão de ressuscitar. Paulo diz assim: aqueles que morreram com Cristo, ou seja, aqueles que foram regenerados com Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Esta é a chamada primeira ressurreição. Ou seja, nesta primeira ressurreição, só os salvos ressuscitam para a vida eterna. Mas foi-se a primeira ressurreição, os salvos ressuscitam, vão para a glória com Cristo e nós temos a grande tribulação aqui na terra. Durante a grande tribulação haverá mortes, haverá pavor. Estes salvos que ressuscitarem ainda durante a grande tribulação fazem parte da primeira ressurreição. Ou seja, Paulo diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, o fato da ressurreição é notório. Segundo, cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, ou seja, o primeiro que ressuscitou, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, os que morreram com Cristo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. 1 Coríntios capítulo 15, versos 22 ao 24. Portanto, Cristo abre a fila das ressurreições. Depois, os salvos, eles ressuscitam para Cristo, para reinarem com Cristo. Os santos do Antigo Testamento, todos aqueles que morreram vivificados, ressuscitarão. Depois nós teremos a grande tribulação em que haverá morte, portanto, esse pessoal ainda que vai ressuscitar faz parte da primeira ressurreição. Depois nós temos a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação. Ou seja, todos aqueles que ressuscitarem durante a grande tribulação automaticamente serão condenados. É por isso que o Apocalipse deixa bem claro: bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Ou seja, segunda morte refere-se à segunda ressurreição, porque é a eterna separação entre Deus e o homem. Ou seja, o homem deliberadamente se afastou do Criador e ele morreu em seus delitos e pecados, não alcançando a salvação de Deus. Portanto, ele será ressuscitado durante a grande tribulação, durante a segunda ressurreição, para ser condenado. Todos eles serão julgados durante o grande julgamento do trono branco e serão lançados no lago de fogo, onde a besta, o falso profeta e o próprio Satanás já estão aguardando o restante dos homens que não se converteram a Cristo. É preciso salientar que Deus não é um ser sádico, que Deus gosta que o homem seja condenado. Na verdade, Deus ofereceu a salvação e oferece a salvação para o homem. Só que o homem tem o direito de recusar ou de aceitar esta salvação. Paulo diz assim,
que a salvação é o dom gratuito de Deus. A palavra dom no original grego é charis, que significa dádiva, presente. Ou seja, a salvação sendo um presente de Deus, e presente se subentende-se o quê? Que o cidadão que recebe este presente tem duas alternativas: ou aceitar o presente, ou recusar o presente. Aquele que aceita o presente, no caso a salvação, é ressuscitado na primeira ressurreição. Aquele que rejeita o presente ou a salvação será ressuscitado na segunda ressurreição para a condenação eterna. É como disse o profeta Daniel em seu livro, considerado o Apocalipse do Velho Testamento: olha, uns ressuscitarão para gozo eterno, e outros ressuscitarão para desprezo e vergonha eterna. Ou seja, só há duas classes de pessoas: ou os vencidos ou os vencedores. E nós nos incluímos em qual classe? Aqueles que reinarão com Cristo, ou aqueles que serão condenados, separados eternamente